bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Como vocês podem ver, hoje eu estou mais séria, porque vamos abordar um assunto muito importante na nossa sociedade. Um assunto que relaciona crianças e adolescentes. Afinal, nós somos o futuro, não é? Bom, você já viu o jornal hoje? Não, se não viu, hoje passou uma reportagem onde, graças a uma professora, 2 crianças estavam sendo agredidas e intimidadas a não falarem nada. Graças a essa professora, elas conseguiram se livrar disso. E como isso é um assunto que deixa muita gente revoltado, que muita gente critica até mesmo o conselho tutelar, fala onde que estão e tal, eu resolvi trazer a minha irmã Tatiana. Oi. Ela é conselheira do tutelar aqui do bairro. E eu trouxe ela para explicar um pouquinho sobre essas coisas, umas questões que todo mundo tem dúvida. Tudo bem, Tati? Oi, tudo bem? É só corrigindo, eu sou conselheira tutelar, porque há vários bairros, né? Então aqui tem um e tem outros, né? Mas nós viemos abordar um assunto que é muito complexo no meio da comunidade e que deve ser observado, não só pelos conselheiros, mas principalmente pelos vizinhos, parentes, aqueles que estão próximos, né? E que é os direitos da criança e do adolescente. Como nós dissemos no início, como a Ana Flávia disse, eu parabenizo essa professora pela atitude dela, porque o Conselho Tutelar, ele trabalha com parceria com a escola. Afinal de contas, é na escola que as crianças estão todos os dias, o maior contato são com os professores, nós estamos distante. Só o que vem a nós, o que chega para nós conselheiros, que nós iremos saber. Agora, os professores, eles podem observar as atitudes, o comportamento da criança. Isso é muito importante, porque muitos deles estão sendo negligenciados até mesmo pelos seus familiares e por intimidação, por medo, estão omitindo. Então, se você vê uma criança maltratada ou vê algo que você possa denunciar, denuncie, né? Não mentiras, gente, não trotes, porque no conselho nós temos muito isso. Muitos trotes, muitas denúncias falsas. E o conselheiro tutelar, ele é uma profissão séria, é uma profissão justa, que busca cumprir os direitos da criança e do adolescente. Então, vamos para as perguntas? Bom, a primeira é: o que é ato infracional? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ato infracional é toda a ação descrita no nosso ordenamento jurídico como crime ou contravenção. Isso está escrito no artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. A segunda é: e o caso do conflito familiar? Bom, conflito familiar sempre existiu, né? E há vários tipos de conflitos familiares, mas nós temos que estar observando o que é realmente a necessidade de ter a intervenção do conselho ou quando é algo que você pode resolver em sua família. Por exemplo, discussões, são conflitos familiares, separação. Separação não tem nada a ver com o conselho. O conselho olha os direitos da criança e do adolescente, certo? Conflito familiar, que é o que chega muito para nós, são resolvidos no Ministério Público. Então, não é ocupação do conselho. Primeiro, é importante saber que conflitos familiares, antes de serem conflitos de direitos, são conflitos fundamentalmente afetivos e inerentes às relações familiares. E segundo, é importante estabelecer um limite de atribuição presente no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece como atribuição do conselheiro tutelar o atendimento e aconselhamento a pais ou responsáveis. E se o caso for de violência física? Em caso de violência física, violência doméstica,
A violência doméstica, ela é todo ato ou omissão praticada pelos pais presentes ou responsáveis contra criança e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, etc., dentro de uma residência. A violência doméstica, ela tem que ser denunciada, porque muitas das vezes a criança é intimidada ou a convivência de tanto acontecer, repetir esse ato, a pessoa se sente intimidada e acha que aquilo é normal, e não é. Não é normal, ainda mais nos dias de hoje, certo? É um caso de desaparecimento. Bom, no caso de desaparecimento, a criança ou o adolescente fugiu, saiu de casa, este não é um caso, a mãe ou o pai ou o responsável tem que comunicar à polícia. A primeira coisa que eles têm que fazer. E depois, encontrada a criança, ou caso não encontre, vai ter sim um peso indo ao conselho, mas não é responsabilidade do conselho. O conselho não tem como achar o seu filho. Em caso de desaparecimento, a pessoa tem que procurar os órgãos responsáveis, né, que é a Polícia Civil, dar queixa, e a criança aparecendo ou o adolescente ir ao conselho tutelar, sim, onde vai ter um acompanhamento. Se ver que for necessário, será encaminhado para o CREAS, onde ele terá um tratamento psicológico ou outras coisas que se vier a necessário. Se a família for uma família mais carente, ela será encaminhada para o CRAS, onde terá uma assistência social, como cesta básica e outros acompanhamentos. Mas em caso de desaparecimento, é nos órgãos responsáveis, é Polícia Civil. Tocando nesse assunto, muita gente confunde o caso do conselho com o da polícia. Então, acho que muita pessoa não sabe o que é o conselho tutelar em si. Aí, como que ele é em si? O que é o conselho tutelar? O conselho tutelar, segundo o artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o conselho tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicial, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, o conselho tem a obrigação de zelar pelos direitos. Zelar pelos direitos, né? Muitas das vezes é confundido, né? As pessoas procuram um conselho com uma situação, um fato que não é do conselho, não é da autoria do conselho resolver, e aí saem falando que o conselho não faz nada, mas faz, de acordo com as normas do estatuto. Ele zela pelos direitos da criança e do adolescente. Bom, gente, esse foi um vídeo mais puxado para um assunto mais sério. E eu espero que todos vocês fiquem atentos, se verem alguma coisa, souberem, denunciem. Sim. Não se sintam presos a isso. Não se intimidam. Você, criança que estiver vendo, estiver sofrendo algum tipo de abuso, de pressão. Ameaça. Os pais, principalmente, que têm costume, às vezes, de omitir muitas coisas. Mães com medo da agressão dos pais. E os filhos têm sofrido isso, o reflexo do seu medo, né? Então, não se intimidam. Procure, em caso que você vê que a criança está sendo negligenciada, está sofrendo algum tipo de abuso. Esse abuso não chega a ser exatamente um abuso sexual, mas um abuso de autoridade, medo. Procura sim o conselho, se informa direitinho e tome as devidas providências, mas não deixa de procurar o conselho. Como nós vimos hoje, um ato muito bonito dessa professora de observar os seus alunos. Então, nós chamamos a atenção dos professores que nos ajudem, a todos os conselheiros tutelares, para poder estar denunciando, observando de perto o que está acontecendo. Eu agradeço a participação, é um pequeno vídeo, são poucas palavras que nós estamos dizendo, mas vamos chamar a atenção, vamos observar, porque o futuro das crianças e desses adolescentes depende de nós, do que nós fizermos hoje, que vai refletir no amanhã. Muito obrigada e
Tchau. Obrigada, Tati. Esse foi um vídeo para vocês ficarem mais atentos aos seus filhos. Bom, nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela participação. Não esqueça de se inscrever, de deixar seu like, comentar, compartilhar. E até o próximo vídeo. Eu acho que a gente vai estudar.